Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste domingo. Hoje nós celebramos o 7º domingo do tempo comum. Próxima quarta-feira nós fazemos uma parada nesse período do tempo comum, onde iremos iniciar a Santa Quaresma, depois vem a Páscoa. Somente depois da Páscoa retornaremos ao conhecido tempo comum. Hoje, comecemos o nosso dia, como sempre venho te convidando, nesse nosso programa, neste nosso canal, Sopro de Esperança. Sempre te convido e mais uma vez recordo a importância de manter a nossa conexão com o divino que nos habita. E falo com insistência da importância da meditação. A meditação como um caminho de vida, como um projeto de vida. Esta semana via uma camisa de uma pessoa, um influenciador que fala sobre meditação, e na camisa estava escrito: a meditação, ela nos conecta sem precisar de Wi-Fi. E é isto que acontece. Na meditação nós nos conectamos com o divino, com Deus, sem precisar de rede de Wi-Fi. Por isso, amados irmãos e irmãs, não esqueça, faça esta tentativa, é belo. Não precisamos de nada de extraordinário. A única coisa que nós precisamos para meditar é a nossa respiração. E essa nós temos com abundância. Muitos de nós não usamos nem a metade daquilo que o nosso pulmão é capaz de absorver. Por isso, aproveite, respire vida e acolha Deus nesse inspirar e nesse expirar. Deus que se faz presente nessa dinâmica, nessa liturgia do respirar. Ele, Deus. Meditemos a palavra de Deus. Hoje, a leitura primeira deste domingo, 7º domingo do tempo comum, é do livro de Levítico, no capítulo 19, a partir do versículo 1, e nos fala de coisa muito clara, muito prática. O texto em si já é autoexplicativo. Certamente ali era um ambiente muito propício ao ódio, à divisão, à resistência à convivência com o outro. E é isto que o autor vem combater, quando ele diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, é santo. O modelo da nossa santidade é Deus, pois ele é esse estereótipo de santidade. Depois o autor continua dizendo: não tenhais o vosso coração, não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Repreende teu próximo para não tornares culpado de pecado por causa dele. E ainda, não procures vingança, nem guarde rancor dos teus compatriotas. É interessantíssimo o que este autor vem nos dizer. Aquilo que em muitas homilias que tenho feito, eu sempre bato no mesmo martelo. Não faça do teu coração um depósito de lixo. Não faça do teu coração um lugar onde você deposita venenos. O ódio, o rancor é um veneno muito poderoso. É um veneno maligno que nos autodestrói. Por isso não vale a pena guardar rancor de ninguém. Sede solícito, sede amoroso, misericordioso com teu próximo. Use mais esta palavrinha: eu te amo, eu te perdoo. São palavras tão pequenas, mas de um significado tão grande e tão poderoso.
O autor sagrado nos começa falando: sede santo, e o caminho para ser santo é não fazer do teu coração um depósito de ódio, um depósito de rancor, mas uma casa do amor, uma casa do perdão. E termina o autor dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o mantra que vai trazer Jesus ao longo do seu ministério público e que nós precisamos, com muita maestria, trazer, impregnar em nossa vida este amor. Amor é sempre fazer do outro uma extensão de você mesmo. E como você se ama, você não vai fazer mal a você, porque você então vai se estragar. Amemo-nos, e assim certamente o mundo será melhor. O salmista vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. O texto do Evangelho é continuação do Evangelho de domingo passado. Estamos no capítulo 5 do evangelista Mateus. E domingo passado, Jesus terminava o evangelho falando, o autor colocava na boca de Jesus: o vosso sim seja sim, o vosso não seja não. Isso vinha depois daquilo que os fariseus diziam, que não deveria jurar falso, mas cumprir os juramentos. E Jesus diz: não deveis fazer isso, porque o julgamento ele é cumprido não pela minha capacidade humana, mas sim por dádiva, por graça que nos dá Deus. E hoje, a continuação deste evangelho é, leiamos o mesmo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dar a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazer de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, olhemos e rezemos esse texto do Evangelho a partir de 3 momentos. O primeiro momento, e aqui eu vou me ater ao texto sem olhar ao seu contexto histórico. O contexto histórico é todo aquele ali daquela realidade do embate entre fariseus e Jesus que mostra o lado podre dos fariseus e ao mesmo tempo apresenta como nós cristãos, seguidores dele, de Jesus, precisamos nos postar. E aqui, portanto, a primeira parte do texto, Jesus usa essa máxima, a primeira máxima: vós ouvistes o que foi dito. E o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E aí vem o que vai dizer Jesus: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda.
Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dar a quem te pedir, e não vire as costas a quem te pede emprestado. Jesus é muito claro nessa sua catequese. Certamente a resistência a este ensinamento era muito grande, tanto que aqui se coloca essa dicotomia, essa disparidade. Vós ouvistes o que foi dito. O que foi dito não condiz com o plano de Deus. Eu, porém, vos digo, aí sim, o que eu vos digo, sim, está dentro do plano de Deus. E o que está no plano de Deus? Isso que o texto relata. Ou seja, não enfrenteis quem é malvado, e Jesus é a prova viva disto. Ele vai ser morto na cruz, não vai contra Herodes, como pensava Pedro, e dizia, tu és o Messias, mas o Messias estava no sentido de que tu és um guerreiro, tu és um lutador. Na ótica humana, Jesus diz, não, o Filho do Homem vai ser morto, vai ser entregue às mãos dos homens, e assim por diante. Portanto, Jesus é prova viva de que não deveis enfrentar a maldade humana, mas pelo contrário, precisamos usar desse artifício que Jesus nos passa, ou seja, dá um de fraco. É na fraqueza que eu me farei forte, ou seja, é na fragilidade, na kenosis, que Jesus mostrará o seu poder. A segunda parte do texto é uma outra máxima, onde diz Jesus, vós ouvistes o que foi dito, mais uma vez. E o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É muito fácil isto, amar quem nos ama e virar as costas para quem não me ama. E era esta a prática que encontrou Jesus. E é esta prática que ele não concorda. Por isso ele vai dizer em seguida, eu, porém, vos digo. E o que vai dizer Jesus agora? Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Amando aqueles que não me amam, rezando por aqueles que me perseguem. Este é o grande desafio do homem do século XXI, de todos os tempos. E é justamente isto onde se encontra grande resistência. Por isso as guerras, por isso tanta divisão entre as pessoas, porque não assumimos este ensinamento de Jesus. E a última parte do texto é uma catequese concreta, uma prática que Jesus vai dizer. Quando ele diz, continuando esse argumento anterior, ele vai dizer, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos inimigos, se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Caríssimos, diz Jesus, se nós queremos ser diferente e seguir os seus passos, precisamos ser diferente do mundo. Precisamos viver e apresentar uma maneira diferente de se viver, sem seguir o ritmo da música que o mundo toca. E este ritmo, o outro ritmo que Jesus apresenta é este: amar a quem não me ama, rezar por quem me persegue e sempre dar, se alguém bate na minha face à esquerda, ofereço também à direita. Desta forma, amados irmãos e irmãs, estamos apresentando o verdadeiro rosto de Jesus Cristo. O Evangelho termina com uma máxima muito interessante, parece muito dura. Sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeito aqui é no sentido da primeira leitura, quando vai dizer o autor, sede santo porque eu, o Senhor, vosso Deus, é santo. O perfeito aqui está na linha da santidade. E santidade aqui não é ser alguém puro, puríssimo. Santidade aqui é pôr esse evangelho todo em prática. É saber perdoar, é saber amar, é não guardar no seu coração rancor, é ter o seu coração como uma casa da misericórdia, como uma casa do amor de Deus. É isto que Jesus quer que nós aprendamos neste santo evangelho. E termino
com algumas palavras ricas que Paulo nos passa mais uma vez na comunidade aos Coríntios, no 1 Coríntios 3, onde Paulo vai dizer: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Paulo nos relata e nos lembra que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que precisamos preservar esse templo. Precisamos conservar esse templo para que assim estejamos também conservando e fortalecendo o nosso espírito que habita em cada um de nós. E aí Paulo faz uma relação com aquilo que os gregos tinham como um grande Deus, a sabedoria. Sabedoria humana e insensatez aos olhos de Deus, diz Paulo. Ou seja, aquilo que nós dizemos que sabemos, que conhecemos, é uma minúscula, o mínimo diante de Deus, é nada diante de Deus. Por isso, a sabedoria humana é insensatez aos olhos de Deus. O Senhor reconhece os pensamentos dos sábios, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que eles são vãos. Ou seja, aqueles que se apresentam como estereótipo, como modelo nesse mundo, nós sabemos que, na verdade, não somos nada. Somos seres minúsculos, especialmente quando nos colocamos achando que nós somos melhores do que os outros. Somos nada, coisa nenhuma. Por isso, amados irmãos e irmãs, exaltemos a presença, a figura de Deus, do Espírito de Deus, que reside dentro de cada um de nós. E para isto, mantenha intacto o templo de Deus, o nosso corpo. Que você possa buscar sempre esta presença de Deus em sua vida, em sua caminhada. Finalizo te recordando mais uma vez: zele por esse nosso pequeno programa, Sopro de Esperança. Deixe sempre seu like, deixe seus comentários, se inscreva se você não é inscrito no canal do Padre Gildenor, neste programa Sopro de Esperança. Compartilhe com seus amigos, peça a outras pessoas que se inscrevam no canal do Padre Gildenor, e assim o Evangelho chegará a mais pessoas, a mais lares, e a evangelização acontecerá em contento. Sejamos generosos e deixemos que a graça de Deus chegue a muitos lares. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor,